Bom dia, amada igreja, graça e paz. A nossa devocional de hoje será sobre João 16, 32 e 33, versículos 32 e 33. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter em ti o único sustento da nossa vida, Pai. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá, João 16, 33, 32, 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, falar um pouquinho. O que Jesus quer dizer com isso? No mundo passais por aflições. Está no presente. Nós passais. Nós estamos passando por aflições. A gente fala, mas o que eu passo, ninguém passa por mim, minha dor é uma dor fantástica de dor, é um martírio que eu estou passando. Irmãos, todos nós passamos por aflições, mas ninguém passou aflição maior do que Jesus. Como é que você pode dizer isso? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. O que Jesus passou? O que ele sofreu por nós? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 27, versículos 26 e 27. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Vamos dar duas explicações aqui interessantes. Açoitado. De acordo com a Bíblia Shed, Bíblia de Estudo Shed, açoitado. Esta tortura infringia-se com flagelos de couro pesado com pontas de chumbo ou de osso. E o único limite imposto ao algoz romano era o limite da sua própria crueldade. Os judeus, por sua vez, só usavam açoites em um máximo de 40 golpes estipulados legalmente. Então, quer dizer, o cara açoitou Jesus o tanto que ele queria até ele ficar cansado. Não que Jesus fosse um bandido, não que Jesus fosse... Ele sofreu por nós. E se a gente olhar um pouquinho mais para cima no versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: sou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Forte isso, hein? Vamos dar uma outra explicaçãozinha. No versículo 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele a corte. O que é corte? Em algumas Bíblias está traduzido como destacamento. O que é um destacamento romano? Bom, irmãos, vamos lá. O que é um destacamento romano? O que é uma coorte? Vamos lá. O exército romano era bem organizado e dividido em números de homens, de soldados. Uma decúria, são 10 homens, uma centúria era composta de 10 decúrias. Uma manípula era composta de 2 centúrias. O que são centúrias? Centúrias, se são 100 decúrias, são 10 decúrias, são 100 homens. Né? Então, uma centúria compõe uma manípula. Aliás, uma manípula composta de 2 centúrias. Então, são 200 homens numa manípula. Uma coorte é composta de 3 manípulas. Então, 3 vezes 200, Jesus foi entregue a 600 homens, que bateram nele, cuspiram, xingaram. Ele passou pelas mãos de 600 homens, que se divertiram
na sua dor. Se divertiram em afligir um ser humano. E a gente reclama, a gente fala, ai, eu tô ruim, eu tô doente, eu estou no martírio. Meu irmão, minha irmã, vamos pôr a mão à consciência. A gente não tá sozinho. Quando a gente está no hospital, tem gente que está orando pela gente, tem gente que está visitando a gente, tem enfermeiros que são cuidadosos e zelosos. Ah, mas tem gente que não vale nada. Ah, mas isso tem em todo lugar. Mas veja só aqui no versículo de João 16, versículo 32. Eis que vem chegada a hora em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Jesus ficou só. Nesse sofrimento todo, ele ficou só. Não tinha ninguém com ele. Era ele e Deus. E ele coloca aqui: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento, na nossa dor. Nós temos sempre alguém, ou que ora pela gente, ou que acompanha a gente, algum parente, algum amigo, algum conhecido, que está conosco nessas horas. Ah, mas eu estou com câncer, eu estou... Gente, a gente não está sozinho. E mesmo que estivesse sozinho, nós não estamos só porque Deus está conosco. Então Jesus coloca muito bem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, com tudo isso que ele passou, ele venceu. E nós, às vezes, nos achamos os mais coitadinhos da face da terra. Então, eu não posso fazer nada. Aí entra a depressão, porque o próprio pastor Moisés já falou isso. Depressão é uma das brechas que é aberta para entrar o maligno na nossa vida. Então, a gente fica triste, essa tristeza a gente não tem saída, essa tristeza se agrava e essa tristeza vira uma depressão terrível, que a gente tem que tomar remédio, tem que ir a médico, que também não resolve, e que vai ficando cada vez pior e nos puxando para o fundo de um poço que não tem fim. Só tem uma saída desse poço. É Jesus. Está dizendo que todo deprimido da falta de Deus? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de vontade também, mesmo na depressão. Mas que você está falando isso? Eu já tive depressão e eu sei o que é depressão. Só que a gente tem que sentir que a gente não está sozinho, que a gente precisa sair. A gente tem que querer sair. A gente tem que querer, a mesma coisa que a gente tem que querer ser salvo. Porque muita gente está falando de Jesus, não vai para o céu. Por quê? Porque não está falando com sinceridade. A gente tem que ter isso no nosso coração e tem que querer sair do mal. A gente tem que querer melhorar. E como é que a gente melhora? Mente vazia, oficina do diabo. Isso é um ditado bem antigo. Procurar a gente fazer as coisas. Procurar se animar. Cante um hino. Procure fazer alguma coisa. Se você não quer ver gente, pegue um livro para ler, um livro bom. A própria Bíblia mesmo. Comece a estudar. Tente movimentar o cérebro. Isto é muito importante. É assim que a gente sai. E ore, 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 ore. Tem muito crente que é o crente 6 horas. O que quer dizer o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? E ele esquece de orar por ele mesmo. É engraçado isso. A pessoa fala, não tem, as pessoas têm que orar por mim. Mas você está orando por você, meu irmão? Você está orando, pedindo a Deus que te ajude, que saia, porque Ele quer que a gente entregue a vida para Ele. Nós também temos que orar por nós. Nós oramos pelos outros, mas nós temos que orar por nós, para que Deus nos fortaleça e não deixe que a gente saia do caminho. Isso é importante. Então, irmão, cuidado com o crente 6 horas. 6 horas por mim, cuidado. Porque os outros oram, mas você também tem que orar por você. Peça a Deus que te dê força, que te dê ânimo, que te dê vontade de lutar. Porque nós só vamos embora quando Ele chamar a gente. E a gente tem que estar pronto. Tem que estar de coração aberto e limpo. É o que John Wesley fala, que o crente tem que buscar sempre a santificação,
que a nossa doutrina é a doutrina da santificação. E Jesus fala isso, sede santo, como o meu Pai Celeste o é. Então nós temos que buscar essa santificação todo dia. E como a gente busca a santificação? Em oração, em comunhão com Deus. Estarmos sempre dispostos a nos melhorar cada dia. Por que muita gente não vai para a igreja mais? Por que muita gente acha que quando o pastor fala alguma coisa, o sermão é muito duro, ele pega e muda de igreja? Porque não quer o compromisso. A gente tem que ter o compromisso com Deus. A gente esquece disso. Não é Deus que tem que ter o compromisso com a gente, nós que temos que ter o compromisso com Ele, porque Ele já tem um compromisso com a gente, Ele nos ama. O compromisso dele Ele já fez, Ele já deu seu Filho. Jesus morreu por nossa causa. Então, se Jesus morreu por nossa causa, agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, de buscá-lo e de colocá-lo como centro da nossa vida. E não ficar buscando outras coisas. Ah, mas é fácil falar. Por isso que muita gente desiste da igreja. Porque é fácil falar, mas é difícil a gente mudar o comportamento da gente. É difícil a gente ter a consciência que nós temos que mudar. Deus me aceita como eu sou, mas para eu permanecer nele, eu tenho que mudar. Eu tenho que mostrar que eu quero ser dele. Eu preciso dele. E não existe outro caminho, não existe outra coisa, senão ele na minha vida e na vida de cada um de nós, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que esteja sempre conosco. Amém.